Esse é mais um vídeo daqueles onde um cara do outro lado da câmera vai tentar te ensinar sobre comunicação. Mas espera lá. Eu não sou um cara que é especialista em comunicação. Eu não sou um cara que é formado em fonoaudiologia. Eu não sou um cara que vai te explicar como comunicar melhor. Porque talvez eu nem saiba como comunicar melhor. Eu nem considero a minha comunicação tão boa assim. Mas tem uma lógica, uma forma de interpretar a comunicação que talvez seja útil para você. Vamos lá. Comunicar não é só a gente fazer uma ideia de conexões de palavras. Ou seja, enquanto eu estou falando aqui com você, escolhendo as palavras, não é só isso que está acontecendo. O que está acontecendo, geralmente, o que deve acontecer com você, possivelmente, é você tem uma ideia e essa ideia que está na sua cabeça, ela tem um grau de aproximação quando você coloca as palavras. Por exemplo, quando você vai contar algo para alguém. Quando você está contando algo, aquilo que estava na sua cabeça nem sempre sai nas palavras com um grau de fidelidade de 100%. Às vezes, você comunica algo e não consegue transcrever aquilo que está na sua cabeça da melhor forma. Ou seja, as palavras que eu estou escolhendo, que você escolhe quando está comunicando com alguém, chega a ter um grau de aproximação com o que você pensou. Pode ser alto ou pode ser baixo. Então, um dos primeiros trabalhos de comunicar melhor, talvez nem seja aprender técnicas de comunicação, dicção, aumento de tom, talvez não seja isso. Talvez seja você ter a habilidade de pegar aquilo que está na sua cabeça e colocar em palavras que cheguem a uma aproximação de 100% daquilo que você quer dizer. Por exemplo, se eu estou tentando passar uma ideia para você e na minha cabeça ela está de um jeito e como eu comunico está de outro, significa que eu atingi não totalmente. Eu atingi, por exemplo, 50% do que eu queria dizer que estava aqui. Só que veja, se eu não melhoro em nada a comunicação, mas consigo pegar uma ideia que está aqui na minha cabeça e transformar ela em 98%, a minha comunicação já melhorou. Então, às vezes, as pessoas focam em técnicas que refinam o que você está dizendo. Mas, cara, e a ideia de cabeça, boca? Porque aqui é onde a gente aproxima. E, claro, tem uma aproximação ainda maior, que é o input. O que está entrando para ser refinado? Porque, veja, aqui que está na sua cabeça vai transformar em linguagem. A ideia é que a gente chegue o mais próximo do 100%. Aqui, ó. Mas e o que está entrando? Porque quanto mais a gente colocar coisas aqui melhores, sejam lendo livros, sejam conversando com pessoas, seja estudando, melhor serão os nossos inputs. Por aquele output, ou seja, o que vai sair, ser cada vez melhor, não basta só entrar. Além de entrar, tem que ter um grau de pegar o que está aqui e transformar em linguagem. Só que veja, não é só essa lógica. Quando eu estou colocando em linguagem aqui, o que está acontecendo? Eu estou escolhendo um 100%, mas não existe só um 100%. Se eu estivesse comunicando com uma criança, o 100% do que está na minha cabeça é um. Se eu estiver conversando com uma outra pessoa, é outro. Se eu estiver conversando com uma outra pessoa, é outro. E se for uma outra pessoa totalmente diferente, com outras vivências, é outro. Então, um outro trabalho também interessante é você usar a sua visão para ver com quem você está comunicando e transformar aquilo que seria o mais próximo de 100% aqui em algo que o outro entenda. Então, veja, tenho 100% para aquela pessoa, para aquela outra, para aquela. Eu estou vendo que eu estou conversando com uma pessoa que gosta, por exemplo, de skate. Eu posso usar analogias, exemplos do skate. Eu posso usar gírias de lá. Então, eu pego aqui, ao invés de só soltar palavras, falar como erudito, bonito, cara, eu pego aqui e vou ver quem é e vou falar aproximando do 100%. E veja, 100% não, eu não estou falando de português correto. Eu não estou falando de você usar palavras difíceis. Eu estou falando de você usar palavras que são entendíveis para o outro. Por quê? Porque quando o som sai, o som vai entrar no ouvido de alguém e vai ser interpretado. Só que veja,
As pessoas poderiam pensar, uma vez dito, não tem mais nada o que fazer. Na minha concepção está errado. Mesmo quando você diz, mesmo quando entra no ouvido do outro, mesmo quando ele vai interpretar, você pode, na sua comunicação, além de explicar suas ideias, explicar caminhos que essa pessoa poderia interpretar errado e você já interpreta para ela, você fala. Porque muitas vezes uma pessoa não vai te dizer que não entendeu. Muitas vezes uma analogia não significa que a pessoa vai entender. Ou mesmo que entenda, entender é diferente de entender como você quis dizer. Eu posso dizer algo que você está entendendo, mas será que você está entendendo como eu queria que você entendesse? Porque se você não está entendendo como eu queria que você entendesse, talvez o erro está em alguma parte aqui desse processo. Talvez eu não te identifiquei da forma certa, talvez eu não escolhi as palavras que você entenda, talvez eu nem refinei, então não está saindo da minha cabeça e indo para a minha boca o mais próximo de 100%. Então, antes de melhorar dicção, tom, cara, cuida do que entra na sua cabeça, nos seus inputs. Cuida de conseguir pegar esses inputs aqui e transformar em palavras que sejam entendidos e o mais próximo do que está na sua cabeça. E, ao mesmo tempo, olhe para a pessoa e entenda o que ela vai entender. E também tenha consciência o suficiente para que, mesmo fazendo esse processo, mesmo quando entra no ouvido dela e ela vai interpretar, observe os sinais. Vê se ela entendeu, vê se ela fez um sinal com a cabeça, talvez de dúvida, expressões faciais, talvez de que não entendeu, talvez pergunte algo, porque às vezes, cara, o que você vai comunicar, mesmo que seja entendido errado, não tem problema. Mas às vezes, aquilo que você está falando para a pessoa tem um grau de importância que, se ela entender errado, seria um problema. E, para mim, muitas coisas, muitos problemas de comunicação não estão em dicção, não estão em tom, estão em uma pessoa querer comunicar algo, não conseguir colocar em palavras, a outra pessoa entender totalmente errado e gerar uma discussão, gerar uma briga, gerar uma conexão menor do que poderia. Porque comunicação não é só você fazer isso que eu estou falando. Às vezes, quando você aproxima do que está aqui, a outra pessoa te vê como mais autêntico. A outra pessoa talvez evite um conflito, talvez a outra pessoa aprenda algo que para a vida dela será muito importante. Então, a comunicação é muito poderosa. E eu acho que algumas pessoas estão focando em melhorar as habilidades de tom de voz, gravidade, dicção, mas talvez não seja só isso. Talvez uma das principais lógicas para comunicar melhor seja essa: melhorar as suas habilidades que estão ali atrás da comunicação, sendo base para ela. Então, cara, cuida disso para que a sua mensagem chegue melhor onde você quer que ela chegue.